Todas as noites de fim de verão, o Festival de Edimburgo é marcado por um desfile militar. É deslumbrante. Regimentos em massa avançando pelo portão do imponente castelo da cidade ao som de tambores e gaitas de fole. Contudo, alguns desses adeptos do tartan vêm de terras bem longe das terras altas e baixas da Escócia, Canadá, da Austrália. Entre os milhares de espectadores, há visitantes da Austrália e Nova Zelândia, nações de sangue escocês e do Canadá e EUA, cujas listas telefônicas contêm nomes escoceses. E também há espectadores de lugares onde os imigrantes escoceses raramente pisaram. Às vezes parece que todos querem um pedaço do tartan. E assim chegam os visitantes, não somente para o grandioso Festival de Edimburgo, mas também para o festival contínuo de todas as estações da própria Escócia. A Escócia, última área selvagem da Europa, é o ponto mais ao norte das Ilhas Britânicas. Com população superior a 5 milhões, sua área territorial é ligeiramente maior que a província de New Brunswick, no Canadá, e quase do tamanho do estado do Maine, nos EUA. Seu extremo sul fica 1.000 milhas ao norte da latitude de Nova York. No entanto, o calor residual da corrente do Golfo que banha a costa oeste da Escócia faz com que palmeiras e jardins subtropicais floresçam. Um tour pela Escócia leva às Bordas, onde estão abadias esplêndidas, erguidas por Davi I Marcos sombrios da história sangrenta escocesa. As paisagens de Dumfries e Ayr, lar de Robert Burns, o mais famoso poeta escocês. A metrópole de Glasgow, que com espírito invencível se transformou de um monstro industrial na cidade Cinderela das Ilhas Britânicas. Cercada por bosques e montanhas, as belas margens do lago Lomond. A grandeza perene das terras altas ocidentais e o sinistro vale de Glencoe, onde os MacDonalds foram traídos. Charneca de Culloden, última grande batalha em solo britânico. Hébridas, ilhas, a ilha de Iona, atravessando o mar até Skye e Lewis and Harris. Inverness, por vezes chamada de capital das terras altas, e o Lago Ness, onde, segundo aqueles que afirmam tê-lo visto nos últimos 1.400 anos, se esconde um monstro enorme chamado Monstro do Lago Ness. Orcades e Shetlands. A reluzente cidade de granito de Aberdeen, Castelo de Glamis, onde, diz a tradição, Macbeth matou o rei Duncan. Sendo a Escócia o berço do golfe, jogadores de toda parte vêm ao campo de St. Andrews, de 800 anos, para jogar. O estuário do Forth e toda a capital da Escócia, terras altas e baixas Edimburgo, a cidade dos festivais.
Esta é a Escócia das baladas e dos montes formosos, do carneiro selvagem e do chicote seco do verso, da melodia e do canto da glória e da grandeza. Humanos habitaram essas costas acidentadas, caçando e pescando aqui há uns 6.000 anos. Não sabemos quem eram ou seus nomes. Há cerca de 2.000 anos, tribos que foram os primeiros habitantes históricos da Escócia se uniram, formando vagamente uma nação. Os romanos, que na época ocupavam o que hoje é a Inglaterra, chamavam esses homens de Pictos, que significa homens pintados, porque os Pictos se pintavam de azul. A atitude romana era: deixem esses selvagens em suas montanhas e lagos sem fundo. Como engenheiros natos, eles construíram muralhas fortificadas colossais, a muralha de Adriano e a Antonina, isolando os homens selvagens do norte. As muralhas ainda estão de pé. Hoje, mal conseguem segurar um collie perdido, mas tornaram-se um símbolo de pedra da barreira intransponível que separa os escoceses dos ingleses. Após as legiões romanas deixarem a Britânia, bretões e anglos invadiram no século V. Da Irlanda, os escotos gaélicos que deram o nome ao país. Então, um elemento final foi introduzido: os nórdicos. No século IX, vikings vieram saquear e se fixaram. A Escócia virou uma mistura de terras baixas hostis e altas inconquistáveis, um embate de clãs e pequenos reinos. Contudo, sob o rei Kenneth MacAlpin, um reino escocês unido começou a se formar há mais de 1000 anos e um leão rampante o simbolizou. É o Palácio de Scone, da Pedra do Destino. Aqui foram coroados os reis da Escócia. Há 1500 a 1000 anos, esta era uma das 3 capitais do reino escocês de Dalriata. Esta pegada esculpida na rocha e esta pia batismal eram objetos sagrados nos antigos rituais da realeza. Por séculos, os ingleses, chamados Sassenachs pelos escoceses, invadiram suas terras e direitos. A Escócia forjou seus defensores, William Wallace e Robert the Bruce, cujos 6.000 combatentes escoceses venceram uma força inglesa de 20.000 em Bannockburn. Quem são, afinal, esses homens e mulheres selvagens lá do norte? Pictos, gaélicos, celtas e nórdicos, hoje eles são todos escoceses. Escocês nunca Scotch. O uísque escocês é o mais bebido no mundo. Scotch também descreve um biscoito amanteigado ou amarelinha, mas nunca a nacionalidade do povo da Escócia. Desta terra deslumbrante, mas de solo pobre, emerge um povo com contradições. São frugais, mas generosos. Extremamente práticos, mas românticos. Racionais, mas sentimentais. Austeros, mas dotados de um senso de humor irônico. Apesar de séculos de uma igreja austera que moldou o caráter robusto dos escoceses, há uma tentação muitas vezes irresistível de depositar a fé em banshees e espíritos assombrados. Ao viajar por esta terra, o viajante crê em assombrações.
A Escócia tem apenas 10% da população do Reino Unido, mas o número de escoceses notáveis excede muito essa porcentagem. O filósofo Hume, James Watt, inventor da máquina a vapor adiva Mary Garden, Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, Sir Alexander Fleming, descobridor da penicilina e assim por diante. O impacto dos escoceses no mundo é ainda mais notável. Da Nova Escócia à Colômbia Britânica, os escoceses deram sua inteligência e força para construir o Canadá. Alexander Mackenzie nasceu na Escócia, assim como Alexander Graham Bell. 13 signatários da Declaração Americana tinham nomes escoceses. O pai de Hamilton nasceu na Escócia, assim como John Paul Jones, pai da Marinha Americana. E Andrew Carnegie, ele nasceu bem aqui em Dunfermline. Hoje em dia, vende-se um estereótipo pré-fabricado do escocês. Lojas de clãs vendem tartan a metro. As raízes de um visitante podem ser enxertadas nas de um nobre laird, provavelmente jock. É tolo resumir a Escócia a kilts, haggis e whisky, como seria para um escocês ver a América como apenas levais, cachorros quentes e martinis. Como outros, escoceses são melhor vistos em sua terra. A Escócia é terra, picos, vales. Escócia, rios, estuários, lagos. A Escócia é lugares, de castelos a cabanas, da Atenas do Norte às ilhas do Mar do Norte. Ser chamada de fronteiras não implica que a região seja de interesse limitado. Basta seguir o rio até Kelso, Melrose, Dryburgh e Jedburgh, cidades junto à muralha romana que avança do norte da Inglaterra. No século XII, sob o rei Davi I, essas cidades viram uma intensa construção de igrejas. 4 esplêndidas abadias selaram a linhagem real da cidade. Reis foram coroados aqui. A fronteira foi sempre campo de batalha entre escoceses e ingleses. Séculos de lutas armadas as arruinaram. São testemunhos de história sangrenta. Entre aplausos, jovens cavaleiros incitam montarias para o sul. Anualmente, de cidades como Peebles, Selkirk e Galashiels, os Border Lads galopam até as placas de Bem-vindo à Escócia e proclamam em alta voz as liberdades dos escoceses para o sul inglês. São chamados de Common Riding. No coração de Borders, sobre o Tweed, ergue-se a Abbotsford House, lar de Sir Walter Scott, escritor do século XIX. Eu sou Jean Maxwell Scott, tataraneta de Sir Walter Scott, cujo retrato de Henry Raeburn vem aqui. É um santuário para fãs de Robbie Roy e Ivanhoe Scott. Gretna Green e um casamento em andamento. Tradicionalmente, ferreiros escoceses podiam celebrar casamentos. E por que não? Afinal, o ferreiro unia metais, tornando-os um só. Há séculos, a Escócia era o refúgio dos casais ingleses que fugiam de suas fronteiras. Em conformidade com a antiga lei escocesa, tenho grande prazer em vos declarar marido e mulher agora.
Surprise e Galloway, no sul das Terras Altas, com colinas, montanhas e planícies costeiras, é a terra de Robert Burns. À beira do mar da Irlanda, o castelo Culzean é a joia de Ayrshire. Um forte medieval, redesenhado por Robert Adam no final do século XVIII, domina um parque de 227 hectares. Hoje, o National Trust da Escócia o possui e mantém mais de 100 propriedades históricas como esta. Culzean evoca memórias de Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado na Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a Escócia, grata, deu a Eisenhower um apartamento no castelo para toda a vida. Ike, como era chamado, e sua família vinham aqui para fugir de tudo. Ike gostava de golfe e a costa de Ayrshire tem o Turnberry, um sonho para golfistas. Este local sediou o British Open de 1986, com Jack Nicklaus e Tom Watson. O torneio é jogado aqui frequentemente. Turnberry tem 2 campos, sendo o Ailsa o mais espetacular dos links escoceses. Durante 2 guerras mundiais, o campo foi nivelado para aeródromo e restaurado. Um gigante gentil, o Clydesdale escocês, com 1,73 metros de altura e quase 1 tonelada. Os Clydesdales eram criados para o trabalho pesado. Hoje, eles têm uma vida mais refinada e cheia de estilo. As fazendas montanhosas embelezam o Sudeste. Embora este solo seja sagrado para os escoceses, seus produtos são escassos. Os agricultores sempre viram o gado como principal renda. Uma vaca de Shetland, gado peludo das terras altas, à vontade em charnecas e pântanos. O maior tesouro das fazendas escocesas é o poeta Robert Burns, que escrevia em dialeto escocês para o povo. Homem é homem apesar de tudo. Amava mulheres e delas escrevia. Meu amor é qual rosa rubra. E seu desprezo por hipocrisia. Para aqueles protegidos pela lei, a liberdade é um banquete glorioso. Por ter sido seu defensor, ele é o poeta de homens e mulheres simples. Seus retratos apareceram até num selo postal na Romênia. Uma Bíblia familiar registra seu nascimento em 1759, nesta cabana, em Alloway. Seus 7 primeiros anos foram nestes cômodos. Este é um manuscrito da prece do Sagrado Willie, assinado por Burns. Em Dumfries, o poeta morreu de doença cardíaca reumática aos 37 e foi sepultado com honras na igreja de São Miguel. Perto da Auld Brigg Odun, há um monumento em sua homenagem. Hoje em dia, pessoas citam Robert Burns ao cantar. Tomaremos ainda uma taça de bondade pelos velhos tempos. O rio Clyde é o acesso principal à Escócia e Glasgow é maior do país, terceira nas Ilhas Britânicas. Mas de Glasgow é uma curta viagem ao Lago Lomond. Há um ditado popular na Escócia que diz: embora Edimburgo seja a capital, é em Glasgow que a verdadeira riqueza e o poder financeiro residem.
Da Revolução Industrial aos anos pós-Segunda Guerra Mundial, Glasgow foi um pesadelo urbano. Uma cidade sufocada pela fumaça, com os piores bairros e favelas da Grã-Bretanha. E multidões de crianças com rostos sujos de fuligem e sujeira. Impulsionada por um bom planejamento e o humor de Glasgow, a cidade se transformou espetacularmente. Hoje, Glasgow é a Cinderela da Grã-Bretanha. Glasgow é uma cidade universitária há 500 anos, mas hoje seus habitantes a chamam de Cidade da Cultura. O armador Sir William Burrell legou sua coleção com vitrais inestimáveis e cerâmicas chinesas para a cidade. Agora está num moderno museu no Cinturão Verde de Glasgow. É o grande feriado de verão aqui. A Feira de Glasgow é celebrada desde 1190. Os jovens de hoje, que não precisam esfregar a fuligem de seus avós, se rendem à pintura facial com as cores da cidade Cinderela. Os Trossachs, vale arborizado entre dois lagos, era o esconderijo de Rob Roy, glorificado por Sir Walter Scott. É perto de Glasgow. Os Trossachs são melhor vistos de um barco a vapor que navega as águas do Lago Katrine. O navio se chama Sir Walter Scott. É o Lago Katrine, o cenário de A Dama do Lago de Scott. Mais perto de Glasgow fica o Lago Lomond, a rainha dos lagos, majestosamente situado em florestas e montanhas. O Lago Lomond é o mais celebrado em canções na Caledônia. Viajantes que desejam cruzar as terras selvagens da Escócia com luxo podem embarcar no Royal Scotsman. E as pessoas esperam. É o trem mais luxuoso do mundo. Cruzando a Escócia de trem a vapor. O tour de 6 dias é uma viagem de luxo. Ah, que bom. A bordo ficam 28 hóspedes. Sim, hóspedes mimados, não passageiros. Nas Ilhas Britânicas, se usa carruagem de comboio, não vagão de comboio. São carruagens antigas, restauradas à sua glória vitoriana e eduardiana. A carruagem restaurante é a mais antiga em serviço no mundo, construída em 1891. Cozinheiros mestres, serviço impecável. A atração principal é a própria Escócia vista dos luxuosos interiores. Adentrando sempre as terras altas ocidentais, a linda Oban, Porto, o sombrio Glencoe, Glenfinnan no Lago Shiel e o trágico Culloden Moor. Cada estação na Escócia possui visuais e sons únicos, seu encanto próprio. O trem das 6 horas para Mallaig parte da plataforma 6, parando em todas as... Os trens a vapor que partem de Glasgow permitem explorar as terras altas com conforto em qualquer clima.
nunca longe da água. O trem para em cidades e vilas, até em cruzamentos onde o chefe da estação é também o carteiro. Trens rodam de segunda a sexta, nunca no sábado. O porto de Oban é o melhor da costa das Terras Altas. Foi a ferrovia que fez a cidade de Oban, junto com a chegada dos barcos a vapor. Da costa de Argyle, chegamos a este vale estreito. Glencoe. Aqui, o viajante fala em sussurros. Na madrugada de um inverno de 1692, soldados do regimento de Argyle, hospedados pelo clã MacDonald, massacraram brutalmente todos os MacDonalds com menos de 70 anos, homens, mulheres e crianças. É conhecido como o Vale das Lamentações. Parece que a dor deste evento ainda paira sobre este vale melancólico. A 24 quilômetros ao norte fica Fort William, base principal para alpinistas que buscam escalar Ben Nevis, o Big Ben da Escócia, com 1.343 metros, a montanha mais alta das Ilhas Britânicas. Com o inverno, veados migram para as áreas mais baixas em busca de comida. Mallaig é um ponto de partida para uma região imersa na história escocesa, suas glórias e suas tragédias. Em 1707, Escócia e Inglaterra uniram-se. A Cruz de São Jorge da Inglaterra, Jorge sobre a Cruz de Santo André da Escócia, formando com a antiga bandeira da Irlanda a Union Jack. Para muitos clãs, a união foi um casamento forçado. Houve anos de esforços frustrados para recolocar um Stuart escocês no trono deste Reino Unido, agora ocupado pela Casa de Hanover. Bonito e imprudente, Charles Edward Stuart nasceu em Roma. Desde menino, era chamado Bonnie Prince Charlie. Ele cresceu com um único e firme objetivo na vida: reconquistar o trono para a casa de Stuart. Para isso, ele navegou para a Escócia e reuniu os clãs para sua causa em Glenfinnan, às margens do Lago Shiel. Isso gerou a rebelião de 1745. O confronto ocorreu em Culloden, onde os Highlanders do príncipe Charlie foram massacrados pela artilharia do Duque de Cumberland. Para os clãs, Culloden marcou o fim do estilo de vida das Terras Altas. Charlie escapou e viveu 42 anos após Culloden. Morreu desiludido. A lenda do príncipe Bonnie Charlie é mais proeminente na consciência nacional escocesa do que o homem que levou esse nome. Ele é idealizado em uma doce dor. A soberania nunca alcançada, a luta bem travada, mas invicta. Ao longo da costa oeste, as lendárias Ilhas Hébridas se estendem. Na verdade, há dois grupos, as Hébridas interiores e exteriores, também chamadas Ilhas Ocidentais. Mull, a bela Mull, é uma das ilhas interiores. Mull
por vezes, serve como ponto de partida para a mais sagrada das ilhas escocesas, Iona. Para alguns, só pisar aqui já inicia uma peregrinação. Foi para Iona que São Columba navegou da Irlanda há cerca de 1400 anos. A abadia que fundou foi das mais influentes na Europa. 48 reis escoceses, 4 irlandeses e 8 noruegueses, além de chefes de clã, repousam no solo sagrado de Iona, que se crê purificar os pecados. A 10 quilômetros de Iona, Staffa é uma ilha desabitada de rochas bizarras. Esta rocha é a caverna de Fingal, em homenagem ao herói celta. Seus ecos inspiraram Mendelssohn a compor uma de suas mais famosas aberturas, Caverna de Fingal. Atravessando o mar até Skye, uma grande ilha de 80 quilômetros de extensão envolta em névoa celta. É um lugar de muitas faces. A costa desta ilha é tão irregular que nenhum local está a mais de poucos minutos do mar. Cerca de 12 mil pessoas vivem aqui. Em tempos passados, a principal ocupação era a pequena agricultura neste solo pedregoso. Pode-se visitar uma casa de lavrador como era, móveis simples e escassos. E uma Bíblia aberta impressa na língua gaélica. Mais da metade da população da ilha fala gaélico no dia a dia, e um dos orgulhos de Skye é seu colégio gaélico. Em Lewis, nas Hébridas exteriores, há charnecas áridas, turfeiras e poucas árvores. A agricultura e a pesca sustentam a vida. O povo era leal ao príncipe Bonnie Charlie. Esta ilha foi importante para povos pré-históricos, pois abriga um círculo de pedras rituais, como Stonehenge. Ninguém sabe o porquê. A Ilha do Sul é Harris. É encontrado em quase todo o guarda-roupa que valoriza a lã britânica. Harris, o tweed de Harris. É uma indústria caseira, tweed de lã impermeável, tradicionalmente feito à mão. Com pedais modernos para tecer, seria tecido com o pé. Esta venerável senhora é uma última resistente. Ela tece como os antigos faziam, garantindo as qualidades que deram a Harris sua reputação mundial. Sua terra natal, a Escócia, é como o tweed dela. Às vezes é áspera, de uma maneira rústica, mas é aconchegante e confortável quando usada junto ao coração. A lã escocesa é menos pitoresca em produção. Há um mercado global e a oferta não supriria a demanda em outro caso. Escócia, um vasto pasto para ovelhas. Mesmo em grandes cidades, ovelhas cortam a grama em campos de golfe. E no campo, um visitante vê mais ovelhas que pessoas. Há vestígios delas por toda parte, onde quer que se olhe. Elas devoram até o jornal da manhã. Pastores exaustos contam com seus cães. Comandando os cães através de uma complexa linguagem de assobios, os rebanhos são transferidos de um pasto para outro. Devido ao seu clima úmido e rigoroso, as ovelhas escocesas desenvolvem pelagens protetoras de notável profundidade e qualidade. A tosquia é um ritual da primavera.
Talvez o zumbido das tesouras ou as mãos do tosqueador, mas a tosquia hipnotiza as ovelhas. Inverness, o rio Ness e o famoso Lago Ness, que é o lar do controverso monstro. Estas são as terras altas do norte, indo até o fim da estrada, John O'Groats. Inverness, uma cidade importante das terras altas, é considerada a capital natural da região. Macbeth teve um castelo aqui por 17 anos. Inverness cedia seu encontro das terras altas em julho, mas há cerca de 100 encontros semelhantes em toda a Escócia, ocorrendo de maio a meados de setembro. Eventos esportivos ou jogos são tradicionais e apelidados de Olimpíadas da Aveia. Os jogos eram usados para selecionar guarda-costas de chefes ou de reis. Antigamente davam baldriques, cinturões de guerreiro, como troféus. Hoje são as taças prateadas. São meninas, raramente acima de 18, e com 3 ou 4 anos que competem nas danças. Atravessando uma área de Inverness está o Canal da Caledônia, uma via navegável do Atlântico ao Mar do Norte, um triunfo da engenharia do início do século XIX. No verão, é percorrido por barcos de passeio. Entre os lagos naturais dessa via, o Lago Ness se destaca, não pelas ruínas do castelo de Urquhart, do século XII, projetando-se no lago, mas por causa do monstro cujo lar é o maior e mais profundo corpo de água doce da Grã-Bretanha. As crônicas dizem que São Columba avistou o monstro no século VI. E houve muitos outros avistamentos nos últimos 1400 anos. Alguns foram confirmados por quem não mentiria por publicidade. A primeira foto do que se afirma ser o monstro foi tirada em 1933 por um cirurgião em férias. Todos agora buscam fotografar Nessie, o monstro carinhosamente chamado, desde uma equipe de TV japonesa até um submarino americano de um homem só. Aqui, foto de 1972 com Nessie disforme. Seja Nessie proveniente do fundo do lago ou do fundo de uma garrafa, que o visitante esteja avisado e tome as devidas precauções. Este monstro é um quebra-cabeça para cientistas, mas uma mina de ouro para o comércio local. Então, caros visitantes, guardem suas dúvidas para si até estarem bem longe do Lago Ness. O rio Spey deságua na costa de Moray, que se estende para leste de Inverness. Em aldeias pesqueiras de nomes sonoros como Rosyhearty, Port Knocky e Banff, a roupa da família está secando no varal, assim como a refeição da família. Se você pedir o uísque fora de Irlanda, Canadá e EUA, será servido o uísque escocês. Isso talvez explique a popularidade dos passeios pela rota do uísque entre os visitantes. Embora tentado e a grande custo, o uísque escocês não pode ser feito fora da Escócia. Histórias antigas afirmam que monges foram seus primeiros destiladores. Em 1494, foi registrado como água da vida. A água pura das terras altas é ingrediente vital. Para venda legal, o uísque escocês deve envelhecer em barril por no mínimo 3 anos. Enquanto amadurece nos barris, o uísque evapora bastante. Então, a um visitante basta somente respirar o ar.
A estrada para o norte termina em Caithness, onde um holandês, Jan de Groot, operava uma balsa do continente para Orkney. Seu belo nome holandês, John O'Groats, para os escoceses, designa o ponto mais setentrional da Grã-Bretanha, 1.407 quilômetros de Land's End, no sul da Inglaterra. O arquipélago de 67 ilhas de Orkney, ou Ilhas das Focas, em nórdico antigo, e as cerca de 100 ilhas Shetland, sendo 12 habitadas, são os pontos mais setentrionais das ilhas britânicas. Viajantes raramente usam a balsa para ir de ilha em Orcades. Há uma linha aérea regular entre Westray e Papa Westray, levando alunos, pets e correio. É o voo comercial mais breve do mundo, 1 minuto e 45 segundos. O Círculo de Brodgar, de pedras silenciosas, é um monumento do povo que viveu aqui há 6.000 anos. Skara Brae não é tão antigo. Em 1850, uma tempestade revelou pedras. Isso desencadeou uma escavação. Lentamente, surgiu um assentamento neolítico de 5.000 anos, com habitações, passagens e até mesmo esgotos subterrâneos, chamada de Pompeia Britânica. Kirkwall, um posto comercial viking, cresceu e virou centro do cristianismo nórdico, agora capital de Orkney. Estas ilhas foram norueguesas até o fim do século XV, e o norueguês era falado até o fim do século XIX. Este antigo porto de Stromness era a última parada para os navios da Hudson's Bay. Na Segunda Guerra, após um submarino alemão afundar um navio britânico em Scapa Flow, prisioneiros italianos foram forçados a construir as barreiras de Churchill para fechar a passagem. Mas essas barreiras não foram a única construção dos italianos. Em Lambholm, com sucata e outros materiais, aqueles prisioneiros de guerra italianos, saudosos de casa, construíram esta linda capela. A 238 quilômetros de Orkney fica Shetland, com 100 ilhas desgastadas. Colinas com giestas e urzes, e aves aninhando nos penhascos. Há muitos pássaros, mas poucas pessoas. Os 2.300 Shetlanders se veem mais nórdicos que escoceses ou britânicos. De fato, o povoado mais próximo é Bergen, Noruega. Há 8 ovelhas para cada habitante de Shetland. Shetland deu nome à respeitada raça de cão pastor Sheltie. E há um cavalo pequeno e peludo, o pônei de Shetland. Milhões de pessoas montaram num pônei Shetland pela primeira vez num parque. Aberdeen e Dundee, no leste da Escócia, distam apenas 112 quilômetros. Entre elas, há paisagens que duram uma vida inteira e uma curta viagem até Fife, a Terra Santa do Golfo. Quem nunca ouviu falar de Aberdeen, a cidade de granito? Granito na pedra reluzente em que foi construída, como no Marischal College, onde a pedra cintilante parece renda. Granito no caráter de seu povo. Aberdeen exala autoconfiança e prosperidade. É a capital da pesca na Escócia. Ao raiar do dia, corretores, atacadistas, compradores e comerciantes de peixe, repletos de energia, negociam numa linguagem que só eles compreendem. Eles são espertos, mas as gaivotas também. Na mesma manhã,
Um helicóptero pode decolar de Aberdeen, a cidade que assumiu o papel de capital do petróleo da Europa. O destino? Plataforma 703 do Mar do Norte. A plataforma 703 é de perfuração. 200 vidas em jogo. Quando se acreditava que a descoberta de petróleo no Mar do Norte curaria os males econômicos da Escócia, isso não aconteceu. Enquanto isso, alguns devem se contentar em contar suas bênçãos em barris. Recebendo seu nome desta cordilheira, Grampian é o ombro nordeste da Escócia. Um número incomum de alvarás reais é exibido pelos comerciantes da vila. Isso significa que eles fornecem bens ou serviços para a família real. Não é de se espantar. O castelo de Balmoral fica aqui perto. Quando a rainha Vitória viu esta área, ela exclamou: Isto é o querido paraíso. Assim, seu dedicado marido e consorte, o príncipe Albert, construiu para ela este castelo de conto de fadas em Balmoral. Mas o castelo de Blair, do século XIII, realmente evoca a Escócia feudal. Esta fortaleza é o lar do Duque de Atholl, o único com direito a exército privado na Grã-Bretanha, os Atholl Highlanders. O Tayside transborda com cataratas e riachos caudalosos que arrepiam os pés dos pescadores de mosca, antes de desaguar no Loch Tay, que tem a nascente do rio Tay em sua base. Em fileiras nos vales de Tayside, framboesas são cultivadas para as fábricas de geleia de Dundee. Dundee é a grande cidade de Tayside, famosa por geleias e compotas. Mas Dundee oferece mais do que apenas conservas. Tem também preservação. A Doca Victoria abriga o RRS Discovery, da expedição de 1901 de Robert Scott à Antártida. Pérolas de água doce do Tay são valorizadas há séculos. Adornam as joias da Escócia e Inglaterra. Foram recuperadas das ruínas da Roma antiga. Este pescador de pérolas de Tayside busca sua pérola de grande valor. O equipamento é: tudo o que você precisa é um galho bifurcado, um balde de fundo de vidro, um saco para as conchas e um bom par de botas de pescador. Esse é seu equipamento e sua tecnologia. Veja, esta concha está torcida, tem uma pérola aqui. Você sabe antes de abrir. E pronto. Tem uma boa pérola nesta aqui. Eu pego com os dedos, coloco na boca e debaixo da língua. É o lugar mais seguro para guardá-las. O castelo de Glamis, com suas anéias, data principalmente do século XVII, mas já existia um castelo aqui 1000 anos antes disso. Shakespeare usou este local para Macbeth. Saudações, honorável Thane de Glamis. Sede dos condes de Strathmore. É o castelo de conto de fadas mais próximo na Escócia. A princesa Margarida nasceu em Glamis. A rainha-mãe era Lady Elizabeth Bowes-Lyon, da casa de Strathmore. O homem com quem casaria, o Duque de York, devido à abdicação do irmão, tornou-se o rei George VI. Estavam longe do trono quando a foto foi tirada. Ela não imaginava que a primogênita, Elizabeth, seria rainha. É a atual Lady Strathmore, no setor para visitas da rainha-mãe. Oi, sou Mary, condessa de Strathmore, e lhes dou calorosas boas-vindas ao castelo de Glamis. Glamis, imerso em história, possui inúmeros cômodos belíssimos, mas no momento
Estou em um dos meus preferidos, o salão de estar da Rainha Mãe. Há um castelo, um palácio escocês nos vales, onde todos são tratados como realeza. O Hotel Gleneagles impõe-se na paisagem de Perthshire. Um resort esportivo completo. Seus campos pantanosos são o sonho de golfistas. O hotel em si oferece o tipo de mimo que um verdadeiro desportista não precisaria, mas gosta. Este é um pequeno almoço escocês. Custa cerca de 2,3 quilos, e isso é só o que se ganha em peso. Fife projeta-se galhardamente no Mar do Norte, sua costa marcada por pitorescos portos terminando na vila piscatória de Crail, que se tornou um resort de férias. A história de Fife centra-se em St. Andrews, antiga catedral e sede da universidade mais antiga da Escócia. Hoje, St. Andrews é um santuário, não por sua religião, mas pelo culto à relva verde. Golfistas sérios vão a St. Andrews como peregrinos. Aqui, o campo antigo, traçado no século XV, ocupa o lugar mais alto entre os campos do mundo. O Royal and Ancient Golf Club, de 1754, dita as regras do jogo. O campo de St. Andrews é um links, uma área de terra arenosa e ondulada que faz fronteira com o mar. É o campo escocês por excelência. Passando de Fife pelo estuário do Forth, circulamos de volta ao nosso ponto de partida, a cidade dos festivais, Edimburgo. Buraco no estômago. Firth é uma palavra que os escoceses usam para um estuário longo e estreito. E é aqui que o mar encontra o rio Forth. Duas pontes cruzam o estuário de Forth. A ferroviária, de 1883, é uma maravilha do século XIX. A rodoviária abriu em 1964. Esta é uma porta de entrada para Edimburgo, flutuando na névoa matinal em direção ao seu ponto de origem, a majestosa Edimburgo, a verdadeira capital da Escócia no coração de cada escocês. Quase 1.400 anos atrás, primeiros colonos chegaram a esta cordilheira vulcânica, onde surgiu uma cidade fortificada, de Castle Rock ao Palácio de Holyrood House. Este era o tamanho de Edimburgo quando uma jovem viúva, Maria Stuart, rainha dos escoceses, chegou aqui há 400 anos com quase 1,80 metro de altura e rainha em cada centímetro. Mary veio ao mundo num dia de inverno em 1542, aqui no palácio de Linlithgow. Seu pai, o rei James V, agonizava aqui no palácio de Falkland, rezando por um filho. Quando soube que não era um menino. Ai de mim, minha dinastia, que com uma mulher começou, com uma mulher irá findar. 6 dias depois morreu. Mary mal tinha 1 ano quando no castelo de Stirling foi coroada rainha. Ela cresceu brincando neste jardim. Tinha uma disposição alegre. Adorava dançar, caçar, jogar golfe. Sim, Mary da Escócia sabia se divertir. Aos 15 anos, ela se casou em Paris com o Delfim da França, que era 1 ano mais novo. Eles se afeiçoaram e quando o jovem marido morreu 2 anos depois, Mary escreveu: "De dia e de noite penso nele. O meu coração permanece em vigília por aquele que já se foi."
Ao voltar para a Escócia, ela reinou com honestidade e coragem. Sua tolerância era única para a época.